Bom dia, queridos. Vamos em frente. Hoje, dia 3 de maio, quarta-feira. Hoje a nossa reflexão está lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 2. Vamos falar um pouquinho sobre um linguarudo que prosperou. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Nós conhecemos demais, a história de José. Passou por uma restauração, uma transformação. De uma criança mimada, chegou a ser o segundo homem mais importante do Egito, o governador. Mas a história de José, resumidamente, é a seguinte: ele era o filhinho preferido, mimado do pai, o filho da velhice. Jacó uma vez deu uma túnica colorida especial para ele. Ele se achava acima dos seus irmãos, ele conseguiu rejeitar 11 irmãos de uma vez só. Os irmãos começaram a odiá-lo, E como se não bastasse isso, o problema ia se agravando, porque ele se julgava acima dos irmãos. Ele falava nos feitos dos irmãos que eram maus, os irmãos dele. Falava para o pai, entregava os irmãos. E os irmãos ficavam bravos com ele. Uma vez ele vestiu sua túnica colorida, e foi visitar os irmãos que estavam cuidando do rebanho no campo. Os irmãos viram de longe. E aí então se lembrar daquelas coisas que ele falava, além de se achar acima, ele tinha sonhos, que colocava-se assim acima dos irmãos, Uma vez ele disse para os irmãos que os feixes de trigo dos irmãos curvavam-se perante o feixe de trigo dele. O sol e a lua e as 11 estrelas curvavam-se perante ele. Então, aí passou dos limites. Até Jacó falou para ele: você para com isso, está provocando seus irmãos. Então, queridos, em um único dia, movido pelo ciúme, pelo ódio, os irmãos de José tiraram a túnica dele, jogaram no poço e o venderam como escravo. E aí José deixou de ser o filho favorito, e passou a ser um escravo numa terra estrangeira. E ali então deixou de ser linguarudo para ser transformado num servo de Deus. Propôs em seu coração que, a despeito de qualquer situação, seria fiel ao Deus, seu pai. E aí, apesar das circunstâncias, ele foi fiel, e ele então enfrentou as dificuldades sendo fiel a Deus. A experiência de um dia foi um ponto decisivo na vida de José. Sua terrível calamidade o transformou de uma criança mimada em um homem ponderado, corajoso e senhor de si. Diz Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, página 214. Então, queridos, José enfrentou muitas outras lutas, mas prosperou em tudo. Ele escolheu servir a Deus e Deus não se esqueceu dele. Deus o restaurou, Uma criança mimada em um homem ponderado e corajoso. Deus abençoe você esse dia. O cântico é esse. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo,
que todos saibam que tu és meu Deus, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória te rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossa vida, restaura